Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Glória seja dada a esse Deus maravilhoso, Jesus Cristo. Quero deixar uma palavra ao seu coração que se encontra aqui no capítulo 28 do livro de Mateus e no versículo 16. E os 11 discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Que palavra maravilhosa que Jesus disse ali, depois de ressurreto, quando ele deu aquela ordem aos seus discípulos que subisse ao monte, que lá ele partiria para o Pai e deu-lhes essa ordem de ensinar todas as coisas e batizar e ensinar, guardar tudo aquilo que ele tinha mandado e que estaria com todos os discípulos e conosco todos os dias, com a geração ali que o adorasse dali em diante, todos os dias até a consumação dos séculos. Mas poderia parar por aqui essa mensagem, né? Que, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A maioria das pessoas são batizadas nesses títulos. Desce às águas e recebe o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a palavra de Deus diz assim para nós, que nós devemos invocar o nome do Senhor para ser salvo. Então aqui não foi invocado nenhum nome. Pai, Filho, Espírito Santo não é um nome. Aqui Jesus disse, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então ali os discípulos não interrogaram, porque eles entenderam. Ali não houve nenhuma confusão para eles serem batizados, porque eles entenderam muito bem quem era o Pai, quem era o Filho, quem era o Espírito Santo. Eles já tinham conhecimento, então não precisava nem perguntar. Não houve pergunta porque eles não se preocuparam. Eu quero ler uma palavra aqui, mostrando para vocês o primeiro batismo que foi realizado, que se encontra no livro de Atos, no capítulo 2 e no versículo 38. E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e a todos quantos nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras testificava e exortava, dizendo: Salvai-vos dessa geração perversa. Ali, quando Jesus tinha dado outra ordem para os seus discípulos ficarem reunidos, que ele derramaria sobre eles o Espírito Santo, então eles estavam naquele dia e houve muitas conversões, e através ali do mover do Espírito Santo ali, as pessoas perguntaram, interrogaram a Pedro para poder entender o que estava acontecendo. E Pedro disse: Arrependei-vos cada um de vós e sejais batizado em nome do Senhor Jesus para perdão dos pecados. Pedro aqui, por que Pedro aqui não repetiu? E sejais batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele logo já entendeu que o nome aqui era Jesus. O nome do Pai, o nome do Filho e o nome do Espírito Santo. Há uma controvérsia na palavra. Muitos entendem que existe dois deuses, o Pai e o Filho. Muitos entendem que são três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Outros entendem que é um só, mas tem que falar, ser batizado nos títulos mesmo. Mas aqui, Pedro batizou, ele entendeu
que o batismo era em nome do Senhor Jesus e sejais batizado em nome do Senhor Jesus para serem salvos. Porque os títulos são títulos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, olha essa mensagem aqui, que se encontra aqui no capítulo 14 de João, Jesus ali conversando com seus discípulos, e aí ele estava falando ali que ele iria e que ele prepararia lugar ali para os discípulos. Naquela conversa ali, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Não há dúvida nessa palavra. Ali Filipe ficou confuso, Jesus falando que ele iria para o Pai. Aí Filipe falou: mostra-nos o Pai. Perguntou para o próprio Jesus: mostra-nos o Pai. O que Jesus disse? Há quanto tempo eu estou com vocês e vocês não têm me conhecido? Então, os discípulos entendiam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo era o próprio Jesus Cristo. Era no nome dele que ele mandou. Quando ali Jesus estava chamando seus primeiros discípulos, eles disseram, um chegou para o outro e falou: achamos aquele de quem está escrito, que foi que Moisés escreveu, os profetas escreveu, vem, vamos para você conhecer. Então ali Jesus, um comunicando com os outros, então eles esperavam, eles sabiam dessa promessa que viria, aquele Deus que falou com Moisés, aquele Deus que não revelou o nome, que ele diz, que ele só disse, eu sou. Quando ele deu a Moisés o seu nome, ele não se revelou, porque ainda não era chegada a hora de revelar o nome. O nome foi revelado quando ali Maria foi agraciada de conceber o Espírito Santo, de gerar ali o Espírito Santo, de gerar o Filho. O anjo falou para ela: salve-se, agraciada, em ti está gerando o que vem de Deus, o Espírito Santo. Então, os discípulos entenderam. Então, eles esperavam a promessa desse Deus, que viria um Deus, viria um Salvador. Então, esse Deus ali que Moisés conversou com ele, era aquele mesmo que os discípulos falaram: nós achamos aquele que Moisés falou dele, ele chegou, ele está entre nós. Então, vamos o conhecer. Então, ali eles sabiam que aquele Deus, o Pai, o Criador de todas as coisas, havia chegado aqui na terra. Então, aqui Filipe perguntou: mostra-nos o Pai. De tanto que Jesus falava do Pai, eu faço as obras de meu Pai. Jesus orava ao Pai. Então, Jesus disse para ele: há quanto tempo eu estou com você e não tem me conhecido? Então, eles entenderam. O Filho que estava ali com ele, que era o próprio Jesus. E o Espírito Santo? Jesus disse: eu vou e enviarei para vós o Espírito Santo. Jesus, depois de ressurreto, passou na parede com as portas fechadas, os discípulos ali com medo, preocupados, cerrados dentro de casa. Ele atravessou as paredes e quando ele chegou, ele disse: paz seja convosco, e assoprou sobre eles o Espírito Santo e falou: recebei o Espírito Santo. Então os discípulos não tiveram nenhuma dúvida de quem era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles sabiam que era a própria pessoa de Jesus. Por isso que Jesus diz: ide por todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque Jesus sabia que os discípulos conheciam e entendiam que ele era esse nome revelado, que veio através de Maria, esse Jesus, era o nome. E por que Pedro foi batizar em nome de Jesus? Ele poderia ter repetido: batizando, sejas batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, ele foi em nome de Jesus, porque Jesus, através de como ele se manifestou para eles,
ele disse, batizando em nome do Pai. Essas foram as manifestações que Jesus manifestou para eles e mostrou para eles quem era ele. Ele era o Pai, ele era o Filho e ele era o próprio Espírito Santo. Então não há erro. Existe um Deus, o seu nome é Jesus, pelo qual nós devemos ser salvos. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Não há confusão. Nós precisamos meditar. Tem umas palavras que fala de Deus, o Pai, mas são jeitos que a palavra de Deus fala, porque não há confusão. Os discípulos não tiveram confusão. Nós precisamos, pelos olhos da palavra, pelos olhos espirituais, ler a palavra e pedir a Deus entendimento e discernimento. Porque os discípulos ali não tiveram confusão. Então, nos dias de hoje há muita confusão. Não existe nenhum nome pelo qual nós possamos ser salvos, a não ser Jesus Cristo. Então, quando a gente batiza, não recebe o nome de Jesus, às vezes a gente batizou, a pessoa batizou de uma forma cheia de fé, mas não invocou o nome. Então, há um engano, uma cegueira tapando os olhos para não compreenderem como devemos ser batizados. Nós temos que ser batizados em nome de Jesus e receber o dom do Espírito Santo. A partir do momento que a gente batiza, a gente recebe o dom do Espírito Santo. O que é o dom do Espírito Santo? Passamos a andar com esse Deus maravilhoso. Recebemos o dom da graça divina, de conhecer esse Deus cada dia mais. E dali para frente é um processo. É um processo de quê? De purificação, santificação, para estarmos preparados para um dia morarmos por toda a eternidade com esse Deus, Jesus Cristo maravilhoso. Que o Senhor Jesus te abençoe, te dê compreensão, busque mais pela palavra, faça estudos para compreender, não podemos ficar enganados. Batizados somos títulos, nós precisamos tomar o nome de Jesus para podermos ser filhos e filhos herdeiros da promessa. Nós somos filhos a partir de quando? De quando a gente recebe o nome do nosso Pai. Então, se eu chegar num lugar e falar, meu pai mandou eu fazer isso. Aí, quem é o seu pai? Eu preciso dar o nome do meu pai. Então, esse pai é Jesus Cristo, o nosso Salvador, que morreu e entregou a sua vida para nos salvar. Que o Senhor Jesus te abençoe. Amém.